Olá, boa noite, queridos amigos telespectadores da Rede Século XXI. Está começando o programa Eclésia. Esse nosso programa, nesse horário, a gente destaca assuntos relacionados à doutrina católica, né? É um programa de catequese. Aqui nesse programa a gente conversa sobre assuntos relacionados à vida de santos, às Sagradas Escrituras, à história da igreja, coisas relacionadas também ao catecismo, pontos importantes do catecismo, sobre o culto, enfim. Hoje, inclusive, nós vamos conversar sobre um assunto que tem a ver com o centro da fé cristã, que é a Eucaristia. Mas de uma ótica interessante, que já o Padre Guido explica que ótica é essa. Primeiro, deixa eu dar boa noite ao Padre Guido, que está aqui ao meu lado. Boa noite, Padre Guido. Boa noite, Diácono Eric, né? Como é bom estarmos aqui mais uma vez, ajudando os nossos amigos telespectadores a ter um maior e mais profundo conhecimento da doutrina do catecismo, que anima o nosso modo de ser e o nosso modo de agir como autênticos cristãos, né? Sobretudo enfrentando e estudando temas com os quais nós nos relacionamos diariamente, talvez sem conhecer profundamente o que acontece e qual é o teor e o significado de tantas coisas que se apresentam na nossa frente. É verdade. Eu disse que tem a ver com a Eucaristia, porque nós vamos conversar no programa de hoje sobre os 4 fins da Santa Missa, né? Todos nós, católicos, sabemos que o ponto máximo da nossa fé católica está em torno da Sagrada Eucaristia, da presença real de nosso Senhor Jesus Cristo, na Santa Missa, na Eucaristia. Vamos conversar então sobre os 4 fins da Santa Missa. Onde a gente encontra esses 4 fins, quais são esses 4 fins, entender um pouco sobre cada um deles. O Padre Guido, é claro, vai nos ajudar a entender sobre isso. Eu acho que, Padre Guido, para a gente ir no início dessa história, né, já que a gente vai apresentar 4 fins da Santa Missa, vamos começar apresentando quais são esses 4 fins? Certo. Bom, os 4 fins são os seguintes. Primeiro é adoração. Segundo, ação de graças. Terceiro fim, reparação pelos pecados. E quarto fim, oração de petição. Esses, então, são os 4 fins da Santa Missa. Sim. É sobre isso que a gente vai conversar todo o nosso programa de hoje, né? Perfeito. E se encontram registrados, né, no Catecismo Romano. O que significa catecismo romano? Não é o catecismo atual? Exato. Sim, romano é porque a autoridade máxima do Santo Padre, o Papa, reside em Roma. Certo. Portanto, quando se fala de romano, nós sempre usamos aquela expressão em língua latina, Roma locuta causa soluta. Que significa? Que quando Roma fala, os problemas estão solucionados. Né? Como falou, está falado. Está falado, com mais prático assim. Tá certo. Isto é o catecismo romano, que defende 100% toda a estrutura da nossa fé, quando fala da Santa Missa, apresenta as finalidades, os fins da Santa Missa. Vamos repetir, Padre Guido, os 4 fins, para ficar bem claro? Primeiro é adoração para com Deus. Certo. Segundo, ação de graças. Terceiro, reparação pelas ofensas, pelos pecados. E quarto, pedido de graças a que queremos alcançar. Veja bem, dentro da Santa Missa, talvez nós não notamos estamos acostumados, sabemos até de cor tudo, etc. Mas é bom saber que esses 4 fins estão sempre presentes. Talvez seria o caso de explicar em alguns momentos, por exemplo, quando é que nós temos a adoração dentro da Santa Missa. Peraí, vamos fazer isso mesmo de maneira prática, Padre Guido, o senhor está correto em pensar assim, porque assim fica bem claro para os nossos amigos telespectadores. Mas antes ainda da gente partir para esses exemplos práticos e entender esses 4 fins ali no decorrer do ato litúrgico da Santa Missa, eu acho que vale um destaque aqui para ficar bem claro, né? Às vezes o nosso amigo telespectador, por exemplo, talvez não tenha isso bem em mente, não custa nada a gente repetir. A Santa Missa é a renovação do único sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo, não é, Padre Guido? Perfeito. Existe diferença entre esse tipo de sacrifício que se lembra na missa do que o que aconteceu lá no Calvário? Sim, exato. A diferença é que o sacrifício de Jesus foi com o sangue derramado. Aqui não se derrama o sangue natural, mas na Eucaristia nós temos o grande milagre da transubstanciação, isto é, a passagem da mudança do pão e do vinho para o corpo e o sangue de Cristo. Quindi é uma repetição não simbólica, mas verdadeira do sacrifício da cruz, sem derramar o sangue.
mas com exatamente o milagre da transubstanciação. Por isso tem o mesmo valor do sacrifício de Jesus. É por isso que a gente usa aquela expressão também de sacrifício Incruento. cruento e Exato, incruento, né? sim, exato. Quer dizer, sacrifício cruento, com derramamento de sangue. De sangue, sim. Sangue do próprio Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, que é 100% Deus, 100% homem, Sim. derramou seu sangue para a remissão dos nossos pecados, né, lá na cruz. Exato. E agora na missa, em todas as missas, né, Padre Guido? Todas as missas. celebrações eucarísticas acontece exatamente esta imolação de Cristo. Ou seja, esse incruento, né? Esse sacrifício incruento. É bom a gente ter contato com essas palavras também, que faz a gente pensar e entender um pouco mais. Mas eu acho que o senhor falou da maneira correta, é claro, como a gente poderia esperar, mas eu não sei se nosso amigo telespectador já pensou dessa maneira. A missa é o sacrifício de Jesus na cruz, né? É ele renovado e repetido, não é um outro sacrifício, né? Quer dizer, é sua maneira diferente. É sua maneira, exato, né, Padre Guido? Lá é com o derramamento de sangue, no caso de Jesus, e na missa não se derrama o sangue, mas só que acontece exatamente o milagre da mudança do pão e do vinho que Jesus realizou pouquíssimas horas antes daquele processo sumário e sem nenhuma defesa que resultou na condenação à morte. Por isso, quando Jesus disse fazer isto para celebrar a minha memória, estava formando os primeiros padres, estava já sendo celebrada naquele momento a primeira missa. Interessante. Isso, Padre Guido, é bom a gente destacar, eu fiz questão de a gente começar a nossa conversa por isso, porque isso faz a gente pensar na nossa postura na missa, né? Porque se nós, né, imagina você, se você pudesse estar presente na hora da crucificação de nosso Senhor Jesus Cristo, né, com Nossa Senhora aos pés da cruz sofrendo, com seu apóstolo querido, São João, com todos aqueles soldados, aquelas pessoas que maltrataram Jesus, os dois ladrões ao lado de Cristo, Jesus ali renovando todas as coisas, cumprindo mesmo toda a profecia, morrendo para depois ressuscitar, fazendo a redenção da humanidade, enfim. Como você estaria diante dessa cena, né? Agora, se essa cena está presente também na missa, como você se apresenta na missa, né? Como é que é a tua postura na missa? Isso, Padre Guido, não é brincadeira, né? Faz a gente pensar e todos nós de pensar mesmo a nossa relação com o sagrado, né? Com esse, é claro que é sagrado, essa ação que acontece na missa, que não só é sagrado, como também é divina, né, Padre Guido? Porque é o próprio Jesus que está presente lá na Eucaristia, né? Diante disso, meus amigos, temos que todos que pensar seriamente quando deixamos a nossa família ou vamos com a nossa família, né, na igreja para prestar a nossa homenagem a Deus através da participação ativa, não como se dizia antigamente da assistência da missa, certo, mas a nossa participação ativa. Nós devemos entrar na igreja preparados para realizar estes 4 fins: um culto de adoração, um culto de ação de graças, um culto também de arrependimento e também a alegria de fazer os nossos pedidos. E tudo isso está dentro, encaixado muito bem no sacrifício eucarístico no qual nós participamos ativamente. Padre Guido, quando a gente fala 4 fins da Santa Missa, a mesma coisa que a gente dizer 4 razões da Santa Missa, 4 motivos da Santa Missa? Motivações, sim. Motivações é boa. Motivações, exato, da Santa Missa. Isto é, quando vamos na missa, gente, vamos só para a Santa Missa. Se for o caso, diria para todos, vamos deixar até o celular em casa. Não vamos encontrar uma maneira de ficar distraídos. Porque aquela hora que nós passamos os domingos é tão rica de conteúdo espiritual que ai de nós se sairmos da igreja do mesmo jeito como nós entramos. Devemos voltar para a nossa casa com uma grande riqueza de Deus dentro de nós, após ter ouvido uma palavra do sacerdote, após ter pedido perdão pelas nossas faltas, após ter professado a nossa fé, após ter recebido a Santa Eucaristia. Meus amigos, não podemos voltar para casa indiferentes, mas com uma riqueza extraordinária que nos estimula a viver o sacrifício da Santa Missa também dentro da nossa casa. Bonito isso, é bonito, é profundo e é catequese, Padre Guido, não tem jeito, né? A gente está cumprindo o nosso papel aqui de programa de catequese. Isso é catequese, é uma maneira da gente entender um pouco mais para que a gente possa amar ainda mais. Bom, Padre Guido, pensando agora em possíveis exemplos e a gente indo
por primeiro agora. Sim. O primeiro fim da Santa Missa, a adoração, Adoração. também é conhecido como fim latrêutico, que vem da palavra latria. Latria. Padre Guido, não custa nada, explica de novo pra gente. Que culto é esse que a gente faz só a Deus, que é chamada latria, e já explica a diferença dos outros dois cultos. Diante do nosso relacionamento com Deus, a palavra que vem da língua grega, latria, significa adoração, que é o culto exclusivo para Deus. Certo. Deus deve ser adorado. Padre e os santos e Nossa Senhora, venerados. Por isso que a igreja usa outras palavras. Aí, no caso de Nossa Senhora, o culto de hiperdulia. Ou seja, uma especial veneração. Veneração toda especial. E para os santos, o culto de dulia, que é uma veneração. Por isso, latria é o culto de adoração para Deus, exclusivo. Hiperdulia, o culto de veneração para Nossa Senhora, e dulia, o culto de veneração para todos os santos. Bom, isso já responde muita coisa que o senhor acabou de ensinar, mas deixa bem claro que a fé católica é uma fé cristocêntrica. Porque quando a gente pensa que nos 4 fins da Santa Missa, que é a coisa mais importante da nossa fé católica, tudo que está em volta da Eucaristia, a Santa Missa, etc., a gente começa no primeiro fim pensando em adoração, que é um fim latrêutico, ou seja, latria, nós estamos lá prestando adoração a Deus. Adoração a Deus, exato. E no encontro da Eucaristia, gente, estamos diante de Deus. E não esqueça, já falamos bem claro, um Deus que se torna parte do nosso corpo, a comum união. Estamos diante de um dos mistérios de amor extraordinários. Olha a bondade de um Deus que entra a fazer parte da vida do nosso corpo também. Por isso que a missa não nos pode deixar indiferentes. Falo para nós mesmos como sacerdotes, para você também como diácono que servimos ao altar. Gente, estamos diante do maior mistério da nossa fé. Não é por acaso que o sacerdote, logo após a consagração, pronuncia estas palavras. Esse aqui é o mistério da nossa fé. Então, Padre Guido, pensando mesmo em exemplos práticos, para a gente entender esse primeiro fim da Santa Missa relacionado à adoração, o fim latrêutico, em que momento ele acontece na Santa Missa? Você pode dar um exemplo das coisas que a gente vive na Santa Missa, onde que a gente encontra esse fim de adoração? Exato. Ainda na parte inicial da missa, por exemplo, após ter pedido perdão, eis que tem o hino de louvor, onde se falava, nós te adoramos. Entendi. Certo? O hino de louvor, o Glória, o mais conhecido como Glória, faz parte exatamente do culto de adoração. Também no Santo, quando nós proclamamos Santo, 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 Senhor Deus do Universo, é um culto que nós prestamos diretamente para Deus. Inclusive, na solenidade, na hora do Santo, se usa até o incenso. É verdade. Aquele gesto do incenso que é reservado exclusivamente ao culto para Deus. Culto de divindade, o incenso tem aquele símbolo bonito, Padre, da nossa oração subir, Subir até o céu, exato. E depois temos toda a parte da consagração, quando acontece o milagre da transubstanciação, a passagem da substância do pão e do vinho para o corpo e o sangue de Cristo. São 3 momentos de profunda adoração diante do mistério eucarístico que se realiza. Bom, está bem claro esses exemplos que o senhor acabou de dar, toda missa a gente vai lá e vive esse mistério. Vamos ficar atento, a próxima vez que você participar, na hora, por exemplo, como o Padre Guido disse, do hino de louvor, do glória, do santo e da consagração, perceba que ali acontece um fim, o primeiro fim da Santa Missa que a gente está destacando aqui hoje, diretamente a pessoa de Deus, a Santíssima Trindade, nosso Senhor Jesus Cristo, presente na Eucaristia, tem tudo a ver com latria, tem tudo a ver com adoração, e você está praticando isso, talvez você não tenha nem percebido. Ô Padre Guido, em diversas religiões do mundo, não só no cristianismo, em outras religiões, até mais antigas, existe a presença do sacerdote, daquele que ensina, daquele que intercede pelo povo, daquele que, de certa forma, tenta aproximar o povo de Deus. Acontece que no sacerdócio cristão católico, existe uma diferença aí. O papel do sacerdote também é de ensinar,
também de interceder pelo povo, mas é de agir sobre a presença de um único sacerdote, que é o próprio Cristo, o sumo sacerdote. O sumo sacerdote. Por isso que a gente usa aquela expressão que o padre age em persona Christi? Sim, perfeito. Quando o sacerdote pronuncia as palavras da consagração, ele age in persona Christi, são palavras em língua latina, Certo. na pessoa de Jesus. Por isso, não é que diz, tomai e comei, porque aqui é o pão que Jesus um dia... Não, usa a mesma palavra na sua pessoa física. Tomai, este é o meu corpo, este é o cálice do meu sangue. São as mesmas palavras de Jesus. O sacerdote age in persona Christi. E não somente na hora do sacrifício, claro, estamos falando dos fins da Santa Missa, mas na hora, por exemplo, da administração dos demais sacramentos também. Quando o sacerdote diz diante de uma pessoa que pede perdão pelas suas faltas, em nome de Deus, em nome do Pai e do Filho, eu te absolvo dos pecados. Está agindo em nome e na pessoa de Cristo. Se ele não tivesse agindo na pessoa de Cristo, ele podia dizer, Cristo te absolve. Mas ele diz, eu te absolvo dos teus pecados. Exato. Né? Portanto, é muito importante, olha que o sacerdote, gente, é a pessoa de Cristo. Ninguém de nós, padre, eu sou padre há 44 anos, praticamente, falta só um mês para completá-lo. Ninguém de nós é digno de dizer eu sou um sacerdote, uma vocação que vem de Deus. Procuro responder com fidelidade e com total amor também, com o gesto da minha vida. Ninguém de nós merece, é uma vocação divina. Inclusive se diz que não é uma vocação comum, é especial. Mas agimos em nome de Cristo, em nome de Deus. E tudo que acontece com a nossa palavra, com os nossos gestos e com a nossa fé, tem aquele valor que ninguém poderá destruir por todos os séculos. Por isso, quando o sacerdote diz, eu te absolvo de todos os pecados, aquela pessoa é perdoada. Quando o sacerdote pronuncia as palavras da consagração e depois dá Jesus aos fiéis, é Jesus, minha gente, que se torna a nossa comida. Às vezes ficamos até, não digo a palavra sem jeito, mas ficamos pensando, mas gente, por que Deus me escolheu para esta missão tão sublime, tão delicada, tão bela e tão santa, né? E esta reflexão leva o padre a viver cada vez mais santamente a sua vocação. Isso é belíssimo, é maravilhoso esse mistério. Mas faz a gente entender, Padre Guido, né, como a gente estava dizendo anteriormente, que o sacerdote perfeito, mediador, é nosso Senhor Jesus Cristo. Né? E todo sacerdote, então, de certa forma, vive inserido nesse sacerdote de Cristo. Perfeito. Serve ao povo nesse sacerdote de Cristo, age em persona Christi, nessa expressão em latim, na pessoa de Cristo. E aí não dá para comparar com nenhuma outra vocação. Né? Não tem como, por exemplo, comparar o sacerdócio cristão, católico, com outras religiões, é outra coisa diferente. Muito menos, por exemplo, comparar um sacerdote, um padre, com um pastor protestante. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, são mistérios totalmente distintos. Mesmo no sacramento da ordem, há essa distinção. O sacramento da ordem, que foi um sacramento, dentre os 7, o sacramento claro que nosso Senhor Jesus Cristo deixou para nós, existe também essa diferença. Mesmo o diácono, por exemplo, eu que sou diácono, não tenho essa mesma prerrogativa que o sacerdote tem, dessa ação em persona Christi. O diácono é um servidor, é um ministro ordenado, é claro, como aconteceu com os apóstolos, quando impuseram as mãos sobre 7 homens para repartir também a missão desses apóstolos com esses servidores. O diácono é um servidor do altar, né? Também é um ministro da Eucaristia ordinário, não é um ministro extraordinário, é um ministro ordinário da Eucaristia, o diácono. Porém, não age em persona Christi, nesse caso somente o sacerdote e, é claro, o bispo que vive a plenitude do sacramento da ordem. Né? Então isso é belíssimo, mas tem tudo a ver com nossa conversa de hoje. A gente está falando sobre os 4 fins da Santa Missa, a Eucaristia é esse grande sacramento que a gente celebra e vive lá na Santa Missa. E a gente já começou falando desse primeiro, a adoração, né? Que é o fim latrêutico, latria, adoração somente a Deus, só a Deus, latria. Então a gente vai para o primeiro intervalo, e depois na volta a gente vai falar ainda sobre os outros 3 fins. E o Padre Guido vai dar exemplos como esse que ele acabou de dar, para que a gente entenda lá na missa onde acontecem esses outros fins, tá? Não sai daí, já já o Padre Guido explica sobre os outros fins da Santa Missa. Vamos falar sobre os 4 no programa de hoje. A gente volta já já. Padre Guido, vamos continuar nossa conversa então aqui sobre os 4 fins da Santa Missa, né? Os 4 fins da Santa Missa, que é um conceito importante do Catecismo da Igreja Católica, né?
Primeiro fim, adoração. Adoração. Segundo, ação de graças. Terceiro, reparação pelos pecados. E oração de petição. Os 4 fins da Santa Missa. O Padre Guido já começou a explicar no bloco anterior que o fim latrêutico, que é o fim da adoração, pois latria é somente um culto dado a Deus. Ainda o Padre Guido deu aquele exemplo que eu achei bem legal para a gente entender. Onde está presente, né, a adoração na Santa Missa? No hino de louvor, por exemplo, no Glória, no Santo, isso está claro. E, é claro, na consagração eucarística. Perfeito. Agora, nessa mesma ótica, Padre Guido, queria que o senhor desse exemplos para a gente também, para a gente continuar a nossa conversa. O segundo fim da Santa Missa, a segunda motivação, vamos dizer assim, ou objetivo da Santa Missa, é a conhecida ação de graças. Sim. Esse fim também é conhecido como fim eucarístico. Exato. Por que ele leva esse nome também, Padre Guido? Ok. A palavra eucarístico vem da palavra Eucaristia, que vem do grego de 2 palavras. A palavra eu e a palavra caris. Eu significa boa e caris, graça. A boa graça. Eucaristia. E estamos diante de um presente extraordinário, sem limites quanto ao seu valor, que Deus nos dá diariamente. Antes de se imolar na cruz, ele instituiu a Eucaristia. Ele celebrou a sua primeira missa, transformando aquele pão, aquele vinho no seu corpo, no seu sangue, e dizendo para os seus apóstolos: fazer isto para celebrar a minha memória. Isto é, até a consumação dos séculos, toda vez que durante o dia ou durante a noite, em qualquer lugar do mundo, o padre celebra a missa e pronuncia estas palavras de Eucaristia, nós temos um milagre que se realiza. Isto é, a presença real, misteriosa, mas real de Jesus no altar. Um dia, inclusive, Eric, em uma palestra para nós padres, um sacerdote pregador, acho que foi muito iluminado quando ele disse: se Jesus disse que estarei convosco até o fim do mundo, tenho certeza que a última pessoa que irá morrer será um padre. Nós nos olhamos na cara com uma reflexão que nunca tínhamos feito. Tem uma lógica interessante aí. Exato. Por quê? Porque somente o padre que tem esse poder, não pessoal, devido à sua ordenação, consagração sacerdotal, de realizar o milagre da Eucaristia. Interessante. Tem uma lógica muito, muito interessante aí. Ô, Padre Guido, o senhor pode dar exemplo para a gente, então, em que momento na missa que a gente diretamente tem contato e a gente celebra essa ação de graça? De graça, sim. No chamado prefácio, que é aquela oração que o padre reza antes da proclamação do santo. Certo? É um hino de louvor a Deus, porque nós não merecemos esse presente. Mas Deus continua doando o seu Filho no pão e no vinho consagrado. Portanto, nós humildemente o agradecemos. Ação de graças. É aquela oração que vem logo depois, quando o padre fala: o Senhor esteja convosco, na hora da oração eucarística, é isso? Sim, exato. No início da oração eucarística. Bem no início, exato. Nos introduz como ação de graças. Nós não merecemos diante a presença de Jesus. Olhando um pouquinho a nossa fraqueza humana, os nossos limites, as nossas faltas cotidianas, mas olha como a misericórdia de Deus, na sua bondade, supera esta fraqueza humana. É Ele que vem à nossa procura, ao nosso encontro. Por isso, a ação de graças. Eu vou dizer uma coisa: toda vez que nós vamos na missa, meus amigos, estejamos todos preparados para agradecer a Deus pelos benefícios constantes que nos dá, até pelo dom da vida, até pelo ar que nós respiramos, até pela família que estamos formando e educando, pela nossa situação, pela constância de fazer o bem. Sempre um motivo de ação de graças e de fortalecimento até da nossa fraqueza. Ô, Padre Guido, se não me falha a memória, o texto da liturgia, nessa hora do início da oração eucarística, pede ainda, né? Demos graças, diretamente, né? Sim, e o povo responde: nosso dever e salvação, exato, não é isso, Padre exato. Guido? É nosso dever e nossa salvação Isso. também. Olha, vale a pena explicar aos nossos fiéis a grande vantagem que a Igreja fez com o Concílio Vaticano II, quando permitiu o uso do idioma local na celebração eucarística.
foi uma vantagem extraordinária. Por quê, padre? Porque antes se rezava em língua latina e o povo, às vezes, durante a missa, preferia rezar o terço ou, não sei, fazer algum canto, mas hoje se requer uma participação ativa. E como é bom agradecer a Deus por todos os benefícios que diariamente Ele nos proporciona, numa maneira completamente gratuita. Outro grande momento de ação de graças é na hora da comunhão eucarística. Isto é, nós não merecemos receber a Jesus devido à nossa fraqueza, mas devido tendo as condições necessárias, Ele se torna nossa comida espiritual. Por isso, logo após que recebemos a comunhão, é obrigatório, prezados amigos, agradecer a Deus por este benefício extraordinário. Não tenhamos pressa de olhar pelo relógio. Procuremos a tantas vezes, até com o nosso silêncio interior, né, na nossa postura, sentado no nosso banco, enquanto os demais fiéis comungam, agradecer a Deus pelo benefício de estar dentro de nós, porque é Ele que fortalece a nossa vida cristã. Como é importante fazer da Eucaristia, da comunhão eucarística, o momento mais importante do nosso encontro com Deus. Olha, são Deus que se torna a nossa comida. São dois dos tantos momentos de ação de graças. É aí que nós devemos dialogar com Jesus. Vamos entregar para Ele até a nossa miséria humana, a nossa família, os nossos doentes, as necessidades, as urgências, as nossas lágrimas. Às vezes nós entramos num túnel sem saída, Ele é a nossa luz. Como importante, meus amigos, aquele momento. Citei no outro bloco o nosso santo fundador, Santo Aníbal Maria de França, que logo após a Santa Missa, ele exigia que até as crianças que participavam da missa ficassem pelo menos mais 10 minutos na capela ou na igreja, onde acabava de celebrar, só com orações ou até cantos de ação de graças. Eu me lembro, Padre Guido, o senhor falou essa questão da ação de graças, eu me lembro que quando eu fiz a minha catequese, quando eu era criança, alguém perguntou lá na nossa turma de catequese, depois que a gente, naquela época, né, perguntamos, depois que a gente receber nosso Senhor Jesus Cristo, o que a gente faz? Eu lembro da catequista respondendo, uma oração de ação de graças. De graças? Ela ensinando, uma oração de ação de graças, né? Nesse momento, é um momento propício para isso, né, Padre Guido? Exato. E tem tudo a ver com o que o senhor está explicando. E é um fim da Santa Missa. É um momento muito importante. Não precisa nem abrir a boca, gente. Vamos falar com o nosso coração. Mas como é importante este momento de logo após a Santa Comunhão. E aproveito, Diácono Eric, vale sempre a pena dizer para os nossos amigos telespectadores, gente, tenhamos sempre, né, aquelas condições aptas para receber a Jesus com dignidade. Certo. Às vezes é lamentável para nós padres dizer, gente, na hora da comunhão, por favor, estou vendo alguém com chiclete na boca, por exemplo. Né? Não combina, gente, o chiclete na hora da comunhão. Vamos deixar o chiclete fora da igreja. Procuramos também aproximarmos da comunhão com um traje muito sério. Estamos na casa de Deus. Estejamos sempre bem preparados, não tenhamos nunca um pecado grave na nossa consciência. Jesus fortalece a nossa fraqueza, mas quer também ser muito respeitado, amado e agradecido, né, por este presente gratuito que Ele nos proporciona. Tá certo, nunca é demais lembrar isso, o senhor tem razão. Bom, então já conversamos sobre 2, né? Nós vamos falar sobre os 4 fins da Santa Missa, já conversamos sobre 2, adoração e ação de graças. O terceiro, né, que é a reparação pelos pecados. Bom, a gente pode chamar também essa reparação de expiação ou ainda de propiciação. Né? Por isso também ele é conhecido como fim propiciatório, não é isso, Padre Guido? Sim. Aí fica claro, porque tem muitos momentos na Santa Missa que é feito para a reparação dos nossos pecados. Exato. Acabo de dizer agora, na hora de ação de graças, que ele merece todo o respeito, né, na nossa consciência, bem preparado, porque estamos diante do mais do que de sagrado que existe. Agora, gente, não esqueçamos que somos todos, também o padre que está falando,
pessoas limitadas. E, portanto, a Santa Missa também tem a finalidade de colocar a nossa miséria, a nossa fraqueza diante da misericórdia de Deus. Certo. São vários os momentos da Santa Missa que manifestam esta atitude. Por exemplo, bem no começo, o ato penitencial. Aliás, o senhor falou bem no começo. Por que é bem no começo, Padre Guido? É porque se nós queremos alcançar algum fruto da Santa Missa, devemos ter as condições para que isso aconteça. Certo. Por isso é o mesmo Jesus que fala, não é o Padre Guido. É Jesus que fala, se você estiver até dando uma oferta na igreja, por exemplo, e se lembra que há um problema com o teu irmão, vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Certo. Depois volta e a tua oferenda será aceita para Deus. Por isso que o ato penitencial colocado no começo está colocado no lugar certo. Certo. Porque cada um de nós vai à missa com uma intenção. Às vezes tem até alguém que marca as intenções, né? Pode ser de ação de graça por um benefício, talvez estamos passando por uma turbulência na nossa vida, tendo um doente em casa, ou acabamos de fazer o enterro de uma pessoa querida da família, e portanto são várias emoções diferentes. Mas para que Deus aceite o nosso pedido, é necessário muita humildade e, sobretudo, o arrependimento dos nossos pecados. Seria o caso de pegar uma página de um grande santo, do qual nós falamos várias vezes, Agostinho, Certo. que escreveu até um livro sobre o silêncio de Deus. Olha que título, gente! Querendo responder uma pergunta. Se de um lado Jesus fala, tudo que pedirdes ao meu Pai, em meu nome, Ele vos concederá. Porém, pelo outro, há pessoas que dizem, padre, eu faço novena, encomendo missa, vou para cá e para lá em romaria, mas parece que Deus não está atendendo o meu pedido. Aí que intervém Santo Agostinho e diz, Deus não atende aos nossos pedidos quando, usa a língua latina, acontecem 3 fatores. Olha que palavras bem parecidas. Mali, mala, malo. Mali. Em língua latina, quando nós somos maus, quando não estamos bem com Deus, quando temos um pecado grave na nossa consciência. Não adianta fazer um pedido para Deus. Vai primeiro pedir perdão a Deus através do sacramento da confissão. Segundo, mala, Deus não atende os nossos pedidos quando nós pedimos coisas ruins. Ao invés de pedir coisas boas, pedimos coisas que não é de grande interesse para a vontade divina. É malo quando nós pedimos mal. Gente, diante da nossa fraqueza humana, tenhamos sempre o arrependimento e a humildade, reconhecendo os nossos pecados. Por isso, outro momento da Santa Missa, que fala também desta penitência, deste arrependimento, é a oração que Jesus ensinou. Quando nós falamos, perdoai as nossas faltas, é como é bom, Eric, receber o perdão de Deus. É verdade. Porém, Jesus ensinou logo em seguida a dizer, como nós perdoamos aos outros. Será que esta frase bate com a realidade? Perdoamos sempre os outros. Nos compromete, né? Nos O Pai compromete. Nosso nos compromete, né, Padre Guido? Exato. E esta oração do Pai Nosso entra nesta categoria de reparação pelos nossos pecados, Certo. com o firme propósito também de saber imitar a misericórdia de Deus, perdoando a fraqueza dos outros. Certo. Outro momento, por exemplo, até na hora da comunhão. Quando o sacerdote apresenta a hóstia consagrada e diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, todos nós repetimos a frase daquele homem militar. Né? Ah, o centurião, a centurião. chamada oração do centurião. Exato. Né? Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Ninguém de nós é digno. Mas olha a bondade de Deus que supera até a nossa timidez. Ele faz questão de entrar dentro de nós e de fortalecer a nossa fraqueza. Por isso são esses momentos de reparação pelos pecados que ao mesmo tempo significam a firmeza de vontade para sermos, Eric, hoje melhores e diferentes de ontem. Padre Guido, o senhor falando essa questão
da oração do centurião, o senhor usou uma expressão bonita, assim, que Jesus, apesar dos pesares, né, vai entrar na nossa casa. Sim. Nesse sentido, a gente pode pensar esse fim propiciatório, né, da Santa Missa também como um ato de reparação Sim. ao sofrimento que os nossos pecados causam a Deus. Sim. Né? Sendo que Jesus é o único que pode expiar o nosso pecado, a gente está no lugar certo. Certo. E na hora certa Perfeito. também. É bom explicar também esta palavra propiciatório. Aliás, aproveita explicando isso. No Antigo Testamento ela aparece, inclusive, lá no Antigo Templo, não aparece? Explica pra gente. Sim, no livro do Levítico já, sim, sim. A classe social dedicada ao culto, o sumo sacerdote, claro, não é padre, pai responsável pelo culto, para entrar na parte mais íntima do templo, onde até conseguia tantas vezes dialogar com Deus, passava pelo propiciatório, como se fosse uma sala que antes de poder chegar naquela parte central, né? É uma sala de, vamos dizer assim, de pedir esse perdão, essa reparação, Exato. antes de chegar no Santo dos Sim, Santos. ed era necessário porque já naquela época existia na cabeça das pessoas que eu posso pedir a Deus alguma coisa, porém quando tenho condições que isso aconteça. Se a minha consciência não está bem, tenho que pedir perdão. É porque já naquela época, está registrado nos primeiros livros do Pentateuco, nós notamos o sacrifício também propiciatório. Com aqueles animais eram escolhidos, né, 2 bodes, certo? E sobre se dava primeiro um sorteio, né? Sobre aquele bode escolhido, as pessoas descarregavam, de maneira, digamos, simbólica, descarregavam os pecados. Onde vem a expressão bode expiatório. Bode né? expiatório. Logo após que descarregavam os pecados naquele animal, uma pessoa levava este animal no mato e o abandonava lá. E o outro bode era sacrificado em ação de graças, porque diante da boa vontade e do arrependimento, logo se sentia a necessidade de louvar a Deus e de agradecer a Deus pela sua misericórdia, já presente nos primeiros livros da Bíblia. Padre Guido, eu gostei muito de fazer um programa com o senhor, alguns meses, né? Nós fizemos esse programa, dedicado sobre o livro do Levítico. Né? O Padre Sim. Guido, que além de ser doutor em Bíblia, é especialista em Antigo Testamento. Nós fizemos um programa dedicado ao livro do Levítico. Eu falei agora há pouco aqui para os nossos amigos telespectadores, que lá no portal da Rede Século XXI, né, rs21.com.br/eclésia, que é a página do programa, todos os nossos programas estão lá, inclusive esse livro dedicado ao livro do Levítico. Aliás, esse programa dedicado ao livro do Levítico. Aí, tudo isso que o Padre Guido explicou agora em poucos minutos, lá um programa inteiro sobre isso. Né? Além de você poder visitar a nossa página e clicar lá em vídeos, vai abrir a lista de programas, você encontra lá, livro do Levítico. Pronto, é esse programa que eu estou dizendo. Uma outra maneira também de você manter esse contato com a gente é curtindo a nossa página no Facebook. Né? Se você curtir a nossa página no Facebook, você vai ter uma maneira, claro, mais cedo ou mais tarde, lá no Facebook também publicaremos esse livro, esse programa dedicado ao livro do Levítico, né? Bem interessante, é muito rico isso, Padre Guido. Aliás, tem tudo a ver com o que a gente está conversando, porque lá estão, vamos dizer assim, os primórdios do culto que depois estão presentes na Santa Missa, né, Padre Guido? Exato, inclusive lá se fala dos sacrifícios, né, dos animais, com palavras um pouco diferentes, holocaustos e oblações. Mas tem diferença entre eles, Exato. né? Holocausto é quando o animal era sacrificado, queimado, até virar cinza. Ao passo que oblações, o animal era sacrificado e depois cozido, era repartido, seja para a classe, digamos, dos sacerdotes ou dos levitas, como também dos mesmos fiéis que estavam presentes ao rito expiatório. Interessante. Olha, Dina, já temos uma grande cultura religiosa e ritual já nas primeiras páginas da Bíblia. E isso é muito importante porque o tempo passa, meus amigos, porém cada um de nós vive dentro na sua existência momentos, digamos assim, de constante diálogo com Deus e nota que às vezes criamos uma distância com Ele devido à nossa fraqueza humana. Hoje, graças ao sacrifício de Cristo,
graças também à presença dos sacramentos que ele mesmo instituiu e que a Igreja administra. Não é que digo a palavra tudo é mais fácil, porém temos que louvar a Deus por esta presença constante dele, até quando nós caímos, que ele está sempre pronto para nos reerguer. Porque Deus bota uma pedra por cima do nosso passado e passa a transmitir uma nova confiança. E é por isso que lá na liturgia da missa, né, nós vamos lembrar, o sacerdote vai lembrar que quando mostra a Eucaristia, eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, né? Justamente também nessa alusão a esse Cordeiro, a esse tudo que acontecia no Antigo Testamento, essa questão que o Padre Guido está explicando. Mas, vale a pena assistir o programa que lá fizemos, está lá no site, sobre o livro do Levítico. Padre Guido, nós vamos para o intervalo, né? Já já a gente volta para falar do último fim da Santa Missa. Então, olha, não sai daí, falta ainda um dos 4 fins, né? A oração de petição é assunto do último bloco que a gente volta já já para conversar sobre isso. Não sai daí. Estamos no último bloco do programa Eclésia dessa noite, falando sobre os 4 fins da Santa Missa. Primeiro fim, adoração. Segundo, ação de graças. Terceiro, reparação pelos pecados. E último, oração de petição. O Padre Guido já explicou de maneira bem interessante, com muita calma, as 3 primeiras: adoração, ação de graças e reparação pelos pecados. Inclusive, dando exemplo, né, mostrando lá no rito da Santa Missa, quando isso acontece. Né? O primeiro fim, conhecido como adoração, também pode ser chamado de fim latrêutico, que vem da palavra latria, né, do culto somente a Deus. Ação de graças, também conhecido como fim eucarístico, o Padre já explicou muito bem o porquê. Esse fim de reparação, o terceiro, também conhecido como fim propiciatório. Expiação, propiciação é a mesma coisa. E agora a gente vai para o último fim, de petição, né, Padre Guido? Sim. Essa oração de petição também é conhecida como um nome um pouco difícil. Impetratório, que é a mesma coisa que petição, né, Padre Guido? Exato, isto é, queremos pedir alguma coisa para Deus, né? Olha, talvez não mereceríamos pedir nada diante da nossa fraqueza humana, mas a bondade de Deus é tão grande que supera as nossas expectativas. E todos nós temos a alegria, com a nossa humildade, de reconhecer que alguma coisa podemos, graças à presença e à intercessão divina, né? Por isso, o gesto de pedir alguma coisa é bem marcante na Santa Missa. Digamos, aos domingos, logo após a profissão de fé, por exemplo, existe aquela oração dos fiéis, certo, chamada também oração da comunidade ou prece dos fiéis, etc., onde nós fazemos os nossos pedidos para o bem da Igreja, no mundo inteiro, se a Igreja está passando por um momento litúrgico especial, para que possa dar o seu fruto, para as pessoas que são responsáveis pelo bem-estar social, sempre há uma recordação, pelas pessoas que nos deixaram para a vida eterna, para que possam receber o prêmio por tudo que conseguiram semear e colher de bom enquanto estavam aqui junto conosco. Não? É a oração dos fiéis, que sempre é diferente, e além do que já está marcado, a liturgia permite que sejam acrescentados outros pedidos. Certo. Naturalmente, combinando antes com o sacerdote celebrante, certo? Conforme as várias necessidades de uma igreja, de um determinado ambiente. Por exemplo, uma igreja que está celebrando a Santa Missa do seu padroeiro faz questão de citar na oração dos fiéis o padroeiro para que continue abençoando os fiéis e seus devotos. É verdade. Padre Guido, é bonito a gente pensar dessa maneira, né, como uma petição, a gente pedindo, a gente clamando, suplicando algo, porque o próprio Cristo, né, que já fez tudo, que nos deu tudo, na missa, né, ele, para interceder ao Pai, ele tem a sua própria paixão para oferecer. Quer dizer, por isso que a gente também pode chamar a missa de sacrifício perfeito. Perfeito, exato. Tudo está ali, né, Padre Guido? Sim. Quando se fala neste aspecto, gente, podemos dizer que não falta nada na Santa Missa. Esse diálogo com Deus, não vamos claramente, exclusivamente para pedir a Deus, mas este diálogo é fundamental, porque mostra como somos feitos à imagem e semelhança dele, e, portanto, temos o direito, digamos assim, deste diálogo, não feito tantas vezes de palavras, mas de bons propósitos,
de arrependimento, no caso um pedido de um favor especial para o bem pessoal, sobretudo quando nós notamos, digamos que determinadas situações estão um pouco estragando a alegria ou a harmonia até de uma família. A oração alcança o seu objetivo. Gostaria de dizer que este quarto fim, que a oração de petição, é grande também, tem uma importância extraordinária, Certo. porque nos coloca em perfeito diálogo, em total diálogo com Deus. É aqui que os santos encontraram, por exemplo, a melhor maneira de fazer a oração, que não é somente aquela que nós decoramos ainda crianças ou aprendemos na fase da catequese, mas também aquela oração espontânea que nasce do nosso coração. Me vem na cabeça nesse instante o exemplo de São João Maria Vianney, santo conhecido como o Santo Cura d'Ars, quando atendendo horas e horas diariamente às confissões, ele olhava através da cortina do confessionário, ele notava um pobrezinho que quase diariamente chegava na igreja, ficava sem ler nada, 2, 3, 4 horas, mas não dormindo dentro da igreja. Ele ficava impressionado, esse pobre, humilde, sozinho, cheio de respeito. Um dia ele saiu do confessionário e foi dizer para este velhinho: mas escuta, eu estou notando a tua presença quase que diária, mais de 2, 3 horas. O que é que você faz? Veja a sua resposta do velhinho. Nada, ele disse para o padre. Eu olho para o sacrário porque eu sei que Jesus que está lá dentro está olhando para mim. Que bonito. Gente, é isso que é exatamente a oração de petição, de estar em constante diálogo com Deus, porque esta presença divina dentro de nós nos ajuda a fortalecer a nossa vida, a alimentar também aquele que é chamado, que é um dom do Espírito Santo, o santo temor de Deus. Isto é, pensar que se eu faço qualquer pecado, estou estragando a minha amizade com Deus. Portanto, fortalece até a fraqueza humana. Que bonito. O senhor falou da oração dos fiéis, que é um momento claro Sim. na missa da oração de petição. Tem mais algum momento, Padre Guido? Sim, logo após da consagração, com a presença de Jesus no pão e no vinho consagrado, o sacerdote faz uma sequência de ações de graças. É verdade. De pedidos para Deus, pede para a igreja. Tem até a resposta solene para isso. Exato. Né? Isso. Entrega logo a igreja, entrega o Papa, entrega os santos, entrega as almas também do purgatório. Se olha que belo pedido para que possa acolher todas as almas na pátria do céu. E por isso, diácono Eric, que nós encomendamos a Santa Missa em sufrágio das almas. As almas precisam de ser lembradas na nossa oração e precisam ser lembradas na Santa Missa, porque o valor da Santa Missa é infinito. É uma missa bem celebrada, faz com que muitas almas deixem para sempre, né, o sofrimento do purgatório e possam notar a alegria e a beleza do céu. É verdade. Esse momento que o senhor está dizendo, a gente também popularmente chama de lembrai-vos, né? Que reza pelas almas, pela igreja, tudo mais. E tem um pedido belíssimo nesse momento, onde o sacerdote, nesse momento de súplica, né? Ele faz um pedido, pede assim, que o próprio Senhor possa fazer de nós um só corpo e um só espírito. Né? É um momento de unidade profunda. Profunda com né? Deus, exato. E esta parte foi colocada exatamente logo após da consagração. Isto é, comemorando os primeiros instantes da presença real de Jesus em nós, consagrado e no vinho consagrado. Muito bem, Padre Guido, esse assunto é bonito, esse assunto é rico, o programa passou bem rápido, porque nós conversamos aqui sobre os 4 fins da Santa Missa, só lembrando, adoração, ação de graças, reparação pelos pecados e oração de petição. É assunto do catecismo da Igreja Católica, é catequese, né? Tomara que, através dessa conversa aqui, você possa buscar aprofundar nessa beleza, buscar os textos do catecismo, na história da Igreja, enfim, e viver o que importa, né, no final das contas, viver de maneira mais profunda e santa também o principal culto da fé católica, que é a Santa Missa. Padre Guido, dá tempo do senhor nos dar a bênção, por favor.
Olha, vamos receber a bênção. Olha que na Santa Missa também termina com a bênção, né, meus amigos? Inicia com o sinal da cruz e termina com aquela bênção que vamos acolher e receber com tanta paz no coração, como eu desejo para cada um de vocês, prezados amigos telespectadores. Padre Guido, antes do senhor dar a bênção, eu já estava quase dando, Olha é que só. eu lembrei que um telespectador que está fazendo caminho vocacional pediu que o senhor desse a bênção para ele também. Lembra dele agora? Ele é lá de Minas Gerais, ele chama Hudson Coelho. Hudson Coelho, por favor, o senhor lembra agora dele na bênção Tá também? certo, Hudson, né? Hudson Coelho, isso. Para a minha bênção toda especial para vocês, em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado. Amém. Padre Guido, muito obrigado mesmo pela catequese que o senhor fez aqui conosco. E eu lembrei desse menino que pediu, pensando pelas vocações, porque não tem vocação mais santa do que nascer na Santa Missa, né, Padre Guido? Exato. Tem tudo a ver, né? A gente buscar aprofundar na Santa Missa para viver bem também a vocação, cada um no seu estado, cada um naquilo que Deus chamou, não é verdade, Padre Guido? Certo? E procuremos manter a dignidade da vocação que Deus nos dá, seja numa vocação de vida mais comum, como também, como no nosso caso, de vida também especial, né? Tá certo, E, Padre portanto, tenhamos o diácono Eric a alegria de servir a Deus como ele merece. É isso aí, Padre Guido. Semana que vem a gente continua essa conversa com mais algum assunto interessante aqui no programa Eclésia. Uma boa semana a todos. Até lá. Tchau, tchau.